Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso aqui sobre a Septuaginta. Primeiro uma apresentação, meu nome é Rodrigo Justino, eu me formei no Palavra da Vida em 2000, lá eu conheci a minha esposa, eu tenho 3 filhos. Ah, Pastorei a igreja brasileira entre os irmãos menonitas por 16 anos e depois nós, como família, viemos aqui para o Canadá. Hoje eu tenho estudado aqui no Trinity Western University e tentado me especializar em Septuaginta, que é um ponto forte aqui do seminário. O fato de eu estar estudando Septuaginta é a razão pela qual eu decidi fazer um curso introdutório, uma apresentação sobre o que é Septuaginta para a Igreja Evangélica Brasileira, visto que os estudos de Septuaginta no Brasil, entre o público protestante em particular, ele é um estudo bastante incipiente, e a ideia é de poder trazer uma contribuição nessa área. Nesse primeiro encontro, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que é a Septuaginta. Eu realmente espero que você goste dessa jornada, que vai ter uma duração total de 5 encontros. Nessa primeira lição, o que é a Septuaginta, nós gostaríamos de trabalhar um pouquinho a necessidade da tradução das escrituras hebraicas, da onde veio essa necessidade de traduzir as escrituras em hebreu. Vamos verificar a relação entre a Septuaginta e a propagação da fé cristã, algumas fases no desenvolvimento da Septuaginta, e também falar um pouquinho sobre o conteúdo da Septuaginta, particularmente no que respeita aos livros que compõem a Septuaginta. Bem, e o mundo tornou-se grego. Mas a pergunta é, quando é que o mundo tornou-se grego? Quando nós estamos no Antigo Testamento, nós verificamos que as escrituras do Antigo Testamento foram escritas em hebraico. Quando nós viramos a página do Novo Testamento, de repente a língua muda. A língua passa a ser o grego. Alguma coisa aconteceu nesse período, que é conhecido como período interbíblico, e um pouquinho antes dele, e que explica essas mudanças na língua, na política e na história do povo de Deus. As mudanças, grandes mudanças dramáticas, mudanças na história de Israel, estão ligadas com a ascensão de determinados impérios. O Império Assírio, em 722 a.C., ele ataca os 10 reinos do norte e acaba provocando aquilo que é conhecido como a diáspora judaica. Alguns anos depois, os 2 reinos restantes do sul são atacados pela Babilônia, e em 597 a.C., a Babilônia começa a fazer aquilo que é conhecido como cativeiro judaico, levando os judeus para fora da sua terra. E esse movimento da Assíria e da Babilônia espalhando e tirando o povo de Deus da sua terra, sabemos que é produzido como uma disciplina de Deus, por conta da idolatria do povo de Deus. E o povo de Deus, então, o povo de Israel, ele é espalhado sobre a terra, e é isso que é conhecido como a diáspora judaica, que começa-se na Síria e se estende na Babilônia. Nós sabemos que durante a deportação da Babilônia, profetas como Daniel e Ezequiel são enviados para o exílio na Babilônia, mas temos profetas como o profeta Jeremias, que vai para o exílio no Egito, e ao que tudo indica, lá ele morre. O grande desafio, quando você está longe do Templo de Jerusalém, é saber como é que nós podemos viver a fé. E nesse momento nós começamos a ter a implementação das sinagogas, que são esses pequenos núcleos nas casas ou em locais específicos para isso, para celebração e para recordação, rememoração da fé judaica, da fé que Deus estabeleceu com Abraão. Nós temos então um outro império que surge, que é o Império Persa, que em 539 a.C. domina o Império Babilônico, e a partir dali então nós temos um homem chamado Ciro. Ele ordena que os judeus voltem então para Jerusalém e comece a reconstrução do Templo de Jerusalém, aquilo que fica conhecido como o Segundo Templo. E a partir daí nós temos o início desse período que é conhecido como o Judaísmo do Segundo Templo. E é nesse período que muitas coisas acontecem, entre elas a tradução da Septuaginta ocorre nesse período. A Pérsia é finalmente invadida por um outro império, a nova mudança acontece e aqui surge esse homem conhecidíssimo, Alexandre o Grande, que em 330 a.C. domina a Pérsia, e a gente sabe bastante da história desse jovem, que aos 20 anos se torna rei, aos 26 anos vence o Império Persa, e até os 30 anos ele já tinha estendido o seu domínio até a Índia. No próximo slide,
a gente vê um pouquinho como é que funciona essa expansão rápida de Alexandre. Esse mapa, então, ilustra as conquistas de Alexandre o Grande, que sai da Macedônia, da região da onde ele era, avança sobre a Ásia Menor e dali sai conquistando Síria, na sequência Palestina, Egito, a região da Babilônia, Pérsia e Índia, de uma forma extremamente rápida. Para nós, o importante é a gente focalizar nessa cidadezinha aqui, que está no norte do Egito, que é a cidade de Alexandria. Uma cidade que foi construída por causa de Alexandre o Grande. Uma capital que tinha como projeto a expansão da cultura grega, da sabedoria grega e dos valores gregos. Alexandria é uma cidade extremamente então importante, porque ali então vai ser um centro de comércio, onde vai ficar conhecido o Farol de Alexandria, o Porto de Alexandria, mas também como um importante centro comercial, onde vai ser construída a famosíssima Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca jamais construída no mundo antigo. No próximo vídeo, eu faço um recorte de um documentário do History Channel para a gente ter uma ideia melhor da importância da cidade de Alexandria. Após a morte de Alexandre e a fragmentação de seu império, um de seus generais que passara a vida conquistando civilizações queria agora criar uma. A infusão de cultura grega na riqueza egípcia deitaria as fundações para um novo tipo de cidade, destinada a se tornar a maior e mais cosmopolita do mundo antigo. Alexandria. It's the city of the world. And as such, the kings, the Ptolemean kings of the new kingdom of Egypt, created something that is completely new in the known world. Os torreantes fogos do farol de Alexandria guiavam os navios rumo ao porto. Mas foi outra visão de Ptolomeu que se tornou um farol para as grandes mentes do planeta. A Biblioteca e o Museu de Alexandria. But that does not mean it was for exhibiting something. A museum at that time meant something like a research center. It's a think tank, perhaps the world's first great think tank. And Ptolemy buys great scholars and writers from around the Greek world. And the library is the greatest repository of books in the Greek world. It had a mythical amount of scrolls, something, some say 200,000, some say 700,000. Foi no museu e na biblioteca onde, pela primeira vez na história humana, o conhecimento tornou-se um artigo a ser acumulado e compartilhado. Na verdade, algumas descobertas científicas feitas em Alexandria 200 anos antes de Cristo só seriam aceitas 1800 anos mais tarde. Pupilos aprendiam que a Terra era redonda e um dos grandes astrônomos, Eratóstenes, calculou a circunferência da Terra e errou por menos de 1%. So it's perhaps a very interesting story that the Ptolemean kings, whenever a ship will come into Alexandria, the first thing that the captain had to do is had to declare if he had any papyri, any works of philosophers or science on board. They were taken to the library to be copied, but usually they gave the captain back a copy and not the original. Ptolomeu. Guarde esse nome, porque será sob o reinado dos Ptolomeus que a tradução das escrituras hebraicas, a Septuaginta, ela vai ser realizada. Esse vídeo mostra a importância da cidade de Alexandria. Mostra um pouco sobre o farol, o porto de Alexandria, a biblioteca de Alexandria, mostrando essa força comercial, política e cultural que a cidade de Alexandria exercia como meio de propagação da cultura e do pensamento grego e dos valores gregos para o mundo ocidental. O que poucas pessoas falam é sobre os judeus de Alexandria. Eu gostaria aqui de fazer uma breve citação de uma revista judaica chamada Morachar, em sua edição de setembro de 2009, onde eles falam um pouquinho sobre a condição dos judeus na cidade de Alexandria. Eu começo a citação assim. Foi durante o domínio ptolemaico de Judá
que se inicia a vinda de judeus em grande escala. Relata Flávio Joséfo em sua obra que após a conquista de Judá, 120 mil pessoas foram levadas escravas para o Egito e que, ao serem libertadas, permaneceram em terras egípcias. Outros habitantes de Judá, atraídos pelas oportunidades econômicas, também se estabeleceram em Alexandria. No século III, antes da Era Comum, havia judeus em outras cidades do país e a população judaica excedia a da Babilônia. Até o final do século I dessa era, a rica e educada comunidade judaica de Alexandria era uma das maiores do mundo, e inúmeros de seus membros ocuparam importantes cargos no governo. Os privilégios e direitos que os judeus locais gozavam eram maiores do que os de quaisquer de seus pares no mundo grego. Os judeus constituíam uma parcela significativa da população da cidade. Culturalmente integrados, também utilizavam o grego como idioma, sendo que poucos conheciam o hebraico ou o aramaico. No século III, antes da Era Comum, Ptolomeu II, Filadelfos, incumbiu 72 sábios judeus de traduzir para o grego os 5 livros de Moisés, a Torá, obra que passou à história como a Septuaginta. Fecho citação aqui. Nós vemos a partir desse breve relato, a partir dessa revista judaica, sobre a importância que os judeus tiveram para a capital Alexandria e sobre papéis importantes que eles exerceram naquela cidade. Os judeus em Alexandria são os grandes responsáveis para a tradução das escrituras que é a Septuaginta. Por outro lado, a Septuaginta também exerceu um papel extremamente importante no que se refere a manter a identidade judaica numa terra estranha e longínqua, como a Alexandria, no norte do Egito. Na mente, no coração de um judeu vivendo em uma terra longínqua. Uma pergunta importante que fica no ar é como uma comunidade religiosa imigrante pode preservar suas convicções e marcas distintivas? A gente vê que os judeus, muitos deles não sabiam o hebraico, sabiam um pouco do aramaico e cada vez mais, à medida que as gerações passam, o grego se torna a língua decisiva, a língua definitiva deles. A questão é como manter e preservar a fé numa outra língua. Aqui a gente começa a perceber a importância da tradução grega das escrituras hebraicas. A tradução grega das escrituras hebraicas, a Septuaginta, ela teve um valor fundamental no que se refere a ajudar a comunidade judaica em Alexandria a enfrentar o dilema de assimilação cultural e, ao mesmo tempo, descobrir como fazer com que a sua fé pudesse ser preservada e, de alguma maneira, a sobrevivência cultural, religiosa e dessa alma da comunidade judaica pudesse ser preservada. Bem, a Septuaginta teve um valor enorme no que se refere à afirmação da identidade, da alma, da fé judaica numa cidade como Alexandria. Ao ponto de Filo de Alexandria escrever o seguinte nessa obra, A Vida de Moisés. A beleza e a dignidade da lei de Moisés é honrada não apenas entre os judeus, mas também por todas as demais nações. Filo é um filósofo judeu, e é óbvio que ele está fazendo um pouco de propaganda da Septuaginta, como um livro investido de autoridade. E a gente vai ver que isso também vai ser muito importante no que se refere à propagação da lenda sobre como a Septuaginta foi produzida. Agora, por trás dessa citação de Filo de Alexandria, está essa ideia importante de que a sabedoria da lei de Moisés ela precisava ser conhecida e exaltada acima da sabedoria grega. E, de certa maneira, a tradução das escrituras hebraicas no grego, que é a Septuaginta, permite, então, com que, de alguma maneira, a lei de Moisés, os valores, a revelação de Deus para Moisés e para o povo judeu pudesse ser conhecida também entre as demais nações. E por causa disso, a Bíblia finalmente é traduzida. A tradução da Torá hebraica foi uma das maiores conquistas culturais do mundo antigo, realizada pelos judeus e por qualquer outro povo, por assim dizer, até o momento. Ela acabou impulsionando a tradução de outros textos hebraicos, como aqueles livros canônicos escritos posteriormente à Torá,
ou livros não canônicos, que acabaram entrando na Septuaginta, e outros livros que acabaram não entrando na Septuaginta, mas que acabaram sendo conhecidos pelo mundo grego, muito provavelmente. A Septuaginta ela se torna um depósito de linguagem teológica para o Novo Testamento. E muitos conceitos teológicos que a gente encontra no Novo Testamento encontra na Septuaginta o seu local de conceituação. Aquilo que as palavras do Novo Testamento muitas vezes querem dizer são tomadas a partir de conceitos da Septuaginta. O livro sagrado, então, a Bíblia hebraica é escrita na língua comum, na língua do povo, em uma língua franca, utilizada em todo o Império Grego e depois pelo local onde os Ptolomeus imperavam. O fato é que a língua grega era uma língua comum, uma língua falada por muitas pessoas, e é por isso que ela é conhecida como o grego koiné, que é um desenvolvimento posterior do grego clássico. O grego koiné significa exatamente isso, grego comum. E porque a Bíblia foi traduzida numa língua comum, a propagação da fé judaico-cristã se tornou possível. Em resumo, esta é a Septuaginta. É, primeiro, uma tradução da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E desde os primeiros esforços da tradução, nós temos algumas revisões da Septuaginta, também chamadas recensões, como aquelas feitas por Áquila, por Símaco, por Teodócio. E, de certa maneira, essas revisões também são chamadas de Septuaginta. No segundo século, autores como Justino Mártir já relacionavam a Septuaginta a todo o Antigo Testamento. E na era moderna, há um esforço de recuperar a tradução original, aquilo que é chamado de grego antigo, ou Old Greek, daí a sigla OG, e diferenciá-la das revisões e posteriores traduções. Para os nossos propósitos aqui, eu vou chamar Septuaginta essa tentativa de recuperação da tradução original, e sempre que for necessário, a gente vai fazer uma distinção entre a Septuaginta como o grego antigo e as revisões posteriores da Septuaginta. Apesar da Septuaginta ser uma tradução em grego das escrituras hebraicas, há algumas diferenças importantes encontradas entre a Bíblia hebraica, a Tanakh, e a Septuaginta. A Bíblia hebraica ela é composta de Torá, que é a lei de Moisés, os 5 primeiros livros das escrituras, os Neviim, que são os profetas, e logo depois nós temos os Ketuvim, que são os escritos. E a gente vai perceber, na verdade, que esses livros formam um total de 24 livros. Tanakh, porque o T lembra Torá, início de Torá, N para Neviim e K de Ketuvim. É por isso que a Bíblia hebraica é chamada entre os judeus de Tanakh. Quando nós vamos para a Septuaginta, nós temos 53 livros na minha contagem, e as contagens podem variar, depende do que você considera um livro ou não. Mas nós temos também os 5 livros da Torá, que é chamada de Pentateuco, e você vai perceber que os livros que a gente tem nas mãos, o nome deles é tomado a partir dos títulos da Bíblia, da Septuaginta. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os nomes que nós damos para os livros bíblicos a partir da Septuaginta. Esses livros têm outros nomes na Bíblia hebraica. Nós temos também os livros históricos, que são 18 livros no total. Você vai perceber aqui alguns livros diferentes, como o livro de 1ª Esdras, que deve ser diferenciado do livro de 2ª Esdras, que contém aquilo que nós temos como 2 livros, Esdras e Neemias. Nós temos livros como Judite, Tobias e os 4 livros de Macabeus, sendo que provavelmente o primeiro livro de Macabeus foi escrito em hebraico. Nós temos alguns livros sapienciais, alguns deles conhecidíssimos, como Salmos, Provérbios, mas outros que a gente acha estranho, porque não está na nossa Bíblia, como a Oração de Manassés, o livro de Odes, que pertence à tradição oriental, o Eclesiástico, que é o livro de Ben Sirach, e os Salmos de Salomão, por exemplo. E por fim nós temos os livros proféticos, que são os 12 profetas menores, alguns profetas maiores e alguns livros extras também, como Susana, Bel e Dragão, a própria Carta de Jeremias e Baruque. Os livros canônicos inspirados contêm tantos livros considerados apócrifos no meio protestante,
Para que serve a Septuaginta? A Septuaginta, na verdade, tem enormes valores, porque, em primeiro lugar, a Septuaginta ela é uma tradução, e sendo uma tradução, ela é uma primeira camada de significado, de interpretação das escrituras hebraicas. Isso nos ajuda a entender como os judeus, no período interbíblico, eles entendiam as escrituras do Antigo Testamento. A partir daí também nós temos o valor de entender melhor o judaísmo helenístico, que é o judaísmo que se desenvolve dentro do mundo helênico, do mundo grego. Nós podemos entender melhor o Novo Testamento na medida que muitas das linguagens do Novo Testamento são tomadas, emprestadas da Septuaginta. E isso também nos ajuda, a Septuaginta, a compreender como é que os autores do Novo Testamento utilizaram o Antigo Testamento. Muitos estudos podem ser feitos nesse sentido sem compreender a Septuaginta, mas estudos sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento sem a Septuaginta acabam se tornando estudos razoavelmente deficientes. E a Septuaginta vem cobrir um espaço importante na análise do uso do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento. Em quarto, isso nos ajuda a entender melhor a igreja nos primeiros séculos, à medida que a teologia da igreja foi extremamente influenciada pela Septuaginta. Se quisermos conhecer a igreja nos primeiros séculos, é necessário compreender a Septuaginta. E por fim, ela é útil para a crítica textual do Antigo Testamento, à medida em que a Septuaginta aponta pequenas variações no texto hebraico e que podem dar clareza ou alguma luz para entendermos que talvez algumas variantes deveriam ser privilegiadas em lugar de outras, para a definição daquilo que é o texto inspirado, o texto original das Escrituras. Chegamos então, enfim, desse primeiro vídeo, dessa lição 1, o que é a Septuaginta, e que é uma preparação para o encontro de chamada de vídeo, que eu tenho preparado para quarta-feira agora, às 8 horas da noite. Se você vai estar inscrito, você vai receber um link para que você possa participar dessa chamada também de vídeo. Nós estaremos dividindo isso em 2 blocos. No primeiro bloco, que vai ter uma extensão aproximada de 45 minutos, eu vou mostrar alguns manuscritos, em particular alguns códices, para vocês perceberem como a Septuaginta chegou até nós e como nós tivemos acesso ao conteúdo da Septuaginta. E eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros apócrifos, em particular 3, a Oração de Manassés, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão, de uma forma breve, porque esses 3 livros interessam sobre a discussão sobre quais livros são traduções, quais não são, por que são incluídos na Septuaginta e algo assim. E no bloco 2 vai ser um encontro mais restrito para aqueles que conhecem um pouquinho de grego instrumental, onde a gente vai descobrir e vai discutir um pouquinho o que significa a Septuaginta ser uma tradução formal do hebraico. Para ajudar a gente a saber um pouquinho melhor sobre os desafios de uma tradução bíblica e que de alguma maneira pode nos ajudar a entender os desafios da tradução das escrituras hebraicas para o grego, eu recomendo aí um livrinho que foi lançado pelo professor e pastor Luiz Saião há muitos anos atrás, pela ocasião do lançamento da NVI, chamada NVI, a Bíblia do século XXI. Tem um capítulo em particular, chama Os Desafios de uma Tradução da Bíblia, e é esse capítulo que eu gostaria que você lesse em preparação para esse encontro, se possível. Eu sei que esse livro está esgotado, pelo menos até onde eu sei ele está esgotado, e é por isso que eu estou indicando aí o site biblicabrasil.org.br, que é onde você vai encontrar um PDF desse livrinho. Coloca lá, biblicabrasil.org.br, o título NVI, a Bíblia do século XXI, e você vai ter acesso ao PDF, lê esse capítulo, Os Desafios de uma Tradução da Bíblia, para a nossa conversa de quarta-feira. Eu espero vocês até lá.